Alô, meu povo. Só para mim saber qual que é o horário do almoço? Aqui na Alemanha a gente almoça meio-dia. Vocês me dão 40 minutos, então, pelo menos? Pode ser? Pode ser? Tava meio de e-mail, né? Ah, é porque o relógio aqui funciona bem, sabe? Eu quero dar continuidade a essa palavra que o apóstolo Éder tem nos apontado um caminho. E antes só queria me apresentar para vocês. Meu nome é Alisson Cassiano, mais conhecido, né, como Cassiano. Sou pastor de uma casa ministerial em Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Minas Gerais. Eu quero dizer para vocês que... Oi? Pode ser sim. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. É a primeira vez, né, que tenho tido essa experiência de conhecer essa terra. Sei que o Senhor tem um grande propósito e algo grandioso a liberar dentro desse tempo. Hoje tem alguns trabalhos que nós estamos envolvidos, mas eu vou deixar mais para o período da tarde. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 49. Como o apóstolo bateu um caminho aí a respeito de propósito e voz do Pai, eu quero dar continuidade. A palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 49, verso de número 1 em diante. Amém? Eu vou ler aqui na minha versão que diz assim: Depois chamou Jacó os seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos, e ouve, filhos de Jacó, ouve Israel, vosso pai. Amém? Eu quero parar por aqui. A imagem aqui, o cenário é de um pai que reúne os teus filhos a abençoar os teus filhos. Hoje o que eu quero que você tenha entendimento é qual é o endereço da tua alma e a voz do Pai acessa a tua alma. Porque sabemos em todo tempo que o Senhor tem falado, o Senhor tem liberado uma palavra e a verdade é, né, como o apóstolo Éder diz, né, eu creio que não precisa nem de declarar isso que eu te digo, farinha de trigo. Você quer ouvir a voz do Pai? Abra a Bíblia e a palavra do Senhor será a voz do Pai te liberando como um destino. A pergunta é, qual é o endereço da tua alma? A imagem aqui de um pai que reúne os teus filhos a fim de comissionar os teus filhos para um destino. Pastor, qual é o propósito do Senhor para minha vida, meu irmão? Esse propósito, ele é liberado a partir da voz do Pai. A pergunta aqui não é aonde está o Pai. A pergunta aqui é aonde você está. Quando Adão, ele peca, ele erra o alvo. De repente o Senhor se coloca no meio do campo e está perguntando para ele: Adão, onde você estava? A pergunta aqui não é o que você fez. A pergunta aqui é aonde você... Aí eu te pergunto, existe algum lugar onde eu possa me esconder do Senhor? A Bíblia diz que se eu subir o mais altos céus, lá o Senhor está. Se eu descer o mais profundo do abismo e fazer do abismo a minha morada, lá o Senhor me encontrará. O que o Senhor está perguntando para Adão é: aonde você está no meu propósito? Eu te procurei no meu propósito e eu não te encontrei. Por isso, eu te questiono na manhã de hoje, não como uma frase ou uma pergunta de impacto, mas algo real. Aonde está a tua alma? Qual é o endereço da tua alma? Eu creio que a imagem ali de Jacó, já na sua velhice, nós vamos observar isso, no capítulo 48, ele já está mais de idade avançada, doente, e era um costume sempre reunir os filhos para que o destino seja desatado. Eu acho lindo isso. E para mim isso é coisa de pai. É coisa de pai reunir os filhos para liberar destino. Porque pessoas dentro da nossa geração têm caminhado tão perdidos, porque procuram destinos anulando a voz do pai. Eu não preciso da voz do pai. Eu consigo fazer do meu modo. Isso por conta de uma obra de orgulho. Mas, porém, o que eu quero construir com você aqui é: todo destino é desatado pela voz do Pai. Nós vamos observar João,
ele está na ilha de Pátimo. Para mim, digo eu de mim mesmo, Cassiano 3:10, que ele está já no auge do seu ministério. Ele é resposta para as igrejas da Ásia. Então nós vamos pegar Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Ele está sendo resposta às igrejas da Ásia, liberando uma palavra da parte do Senhor. Porém, quando nós chegamos no capítulo 3 e 4, a palavra do Senhor vai nos dizer: ouvir uma voz falar comigo como uma voz de chofar ou como uma voz de trombeta. E essa voz dizia: suba aqui e te mostrarei o que há de acontecer nos dias vindouros. Coisa de pai. Fazer com que os filhos sejam participantes e conhecedores do que ainda não foi concretizado na terra, mas os céus já foi liberado. Essa é a palavra. Talvez nós poderíamos olhar para isso e dizer: não, João está subindo por uma questão escatológica. Ver coisas que os nossos olhos físicos ainda não viram. Não, meu irmão, não é somente uma questão de escatologia, é porque é prazer de um pai tornar os teus filhos conhecedor. Observe, o Senhor não fará nada sem antes revelar os teus profetas, os teus filhos. A pergunta é porque os filhos estão acima do Senhor? É porque a vontade do pai está abaixo da vontade do filho? É porque há prazer no coração do pai em revelar os teus desígnios aos teus filhos. Você crê nessa palavra? A pergunta que eu te faço é: há prazer no teu coração em ouvir os desígnios do pai? Eu creio que se você está aqui é porque você declarou sim ao chamado do Senhor. E talvez você pense: não, eu vim aqui e recebi e disse sim a um chamado de alguém que me convidou. Meu irmão, no céu já estava determinado que nesse dia chamado hoje você estaria aqui. O Senhor está te alinhando com um propósito, meu irmão, que é eterno. E logo João, ele está tendo essa experiência. Suba aqui. Os detalhes da palavra me chamam muita atenção e abrem um leque na minha mente. Porque, meu irmão, eu creio que dentro dessa geração que o Senhor está nos liberando, nos reunindo aqui, é essa a palavra: suba aqui. Suba aqui para ver, suba aqui para ouvir, suba aqui para ter entendimento. Mas uma geração que se tornou tão apática não consegue subir para ouvir o Pai. E nem ver o que o Pai está liberando. E aí nós vamos descobrir que a nossa geração tem muita informação, mas se move muito pouco. Pastor, o que o senhor está falando? Obesidade espiritual. Nós comemos, alimentamos de tantas coisas, queremos informações, nós temos o nosso celular na mão, temos a internet, a geração mais conectada, porém, o que nós executamos? Temos grandes projetos e o nosso desafio não é aconselhar o outro, meu irmão. Como é fácil palpitar na vida do outro. Você deve fazer, você deve cumprir, você deve cumprir, você deve cumprir. Difícil é viver o que eu libero sobre o outro. Meu irmão, não é difícil dizer: geração incrédula, teme ao Senhor teu Deus. Difícil é, diante a uma onda de apostasia, temer ao Senhor. Isso é difícil. O que eu quero que você, meu irmão, tenha realidade aqui, clareza, que o Senhor está nos chamando a subir lugares altos, aonde a voz do Senhor ecoa, filhos são acessados e caminham por uma palavra. Isso que está acontecendo. Jacó, ele reúne os seus filhos e ele abençoa como um pai. Ele abençoa Rúben, ele abençoa Isacar, ele abençoa Gade, ele abençoa todos os filhos. Há duas palavras que aqui para mim eu quero que você tenha clareza. A primeira questão é ativação e a segunda questão é transferência. Ativação e transferência, porque ativar é fazer funcionar o que já está dentro de você. Existe algo que o Senhor já desatou, meu irmão, está dentro de você, só precisa funcionar. Toda paralisia estabelece por quê?
Porque eu tenho algo que não funciona. Pegue um paralítico, pegue um cego ou um surdo. O que está acontecendo? Algo dentro dele não funciona como deveria. Então, toda ativação me libera a funcionar dentro daquilo que eu já carrego. Agora, transferência não. A transferência é desatar sobre o outro que o outro não tem, mas eu carrego. Meu irmão, isso é graça do reino de Deus. A graça do reino de Deus é pegar pessoas tão quebradas, tão frustradas, trazer propósito, estabelecer funcionamento, ser transferido da cruz e do reino para as nossas vidas, e agora eu posso falar em nome do Pai como um embaixador do reino de Deus. Estão conseguindo entender ou tá rápido? É porque às vezes eu vou apertando meu 2.0 e vou longe. Começo falando devagar, né? Então, um pai que libera o destino, que ativa, funcione. Eu acredito nisso, meu irmão. Que as primeiras medidas de um pai espiritual nos traz esse entendimento. Ele te escuta, ele sonda as suas paralisias, e a primeira medida é te trazer clareza. Meu irmão, você precisa funcionar. Está dentro de você. A segunda medida, ela nos leva à compreensão de que eu preciso receber por uma transferência. Eu te transfiro. E essa transferência, dentro de uma medida tão nobre, nós vamos observar. Cristo inicia o seu ministério, meu irmão, no deserto, Lucas capítulo 4. Cristo, Jesus, está sendo levado ao deserto a ser tentado. Nós aprendemos aqui, a partir do deserto. O que Cristo, ele está respondendo Satanás é pela palavra. Ele sai do deserto, ele vai para a sinagoga, ele chega na sinagoga e ele abre o livro do profeta Isaías, Lucas capítulo 4, verso de número 18 em diante. A mesma passagem de Isaías, capítulo 61, verso de número 1 em diante, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para proclamar libertação aos cativos, abertura de prisão aos presos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Meu irmão, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque ele me ungiu. Me ungiu para quê? Para. E eu paro aqui nesse para. O pai libera sobre a vida de um filho para. Entenda isso. Tem um propósito sobre tudo aquilo que um pai libera sobre o filho. O Senhor não vai te liberar algo para que você não funcione. Se Ele está te confiando algo, é para que você funcione. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para. Para o quê? Proclamar liberdade aos cativos. Abertura de prisão aos presos. Sabe qual é o nosso grande desafio? Nós queremos ter o Espírito sobre nós, a unção sobre nós, mas o nosso desafio é funcionar sobre tudo aquilo que nós recebemos do Pai. Então, meu irmão, não é sobre simplesmente ouvir, é sobre obedecer. Entre a palavra liberada ao cumprimento do propósito, sabe qual o caminho precisamos trilhar? Obediência. A obediência da voz do Pai. Meu irmão, em nome de Jesus, entenda isso. A obediência vai te levar em lugares que a tua habilidade não é capaz de te levar. Pastor, mas eu sou capaz, eu tenho preparação, meu irmão. Observe nas escrituras e nos dias atuais, existem homens que não têm habilidade completa, mas o Senhor vai fazendo o quê? Qualificando no processo, porque acima da qualificação humana, ele é alguém obediente. É sobre um pai que fala, mas também sobre filhos que obedecem, funciona sobre aquilo que o pai está falando. Te trago outro exemplo. A palavra do Senhor vai nos dizer sobre Bezalel. Êxodo capítulo 31, verso de número 1 em diante.
Moisés sobe a ouvir o pai. E sabe o que o pai faz? O pai revela sobre Bezalel. Olha que interessante. A palavra do Senhor diz: depois disse o Senhor a Moisés: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Iri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o encher do Espírito de Deus no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência, a todo ofício, para inventar obras artísticas e trabalhar em ouro, em prata e bronze, em madeira. Quem é Bezalel? Bezalel é alguém, meu irmão, que dá partida aos utensílios do tabernáculo. Mas observe, o Senhor libera o destino a partir de um pai que ouve ao Senhor e um pai que transfere para o filho que os céus diz sobre ele. Mas existem ambientes, meu irmão, que nos tiram essa realidade. E eu digo para você, ambientes que nos tiram essa realidade, como a desonra. Todo filho que caminha em desonra, ele não consegue prosperar, porque não tem acesso à voz do pai. Nós vamos observar que quando Moisés cumpre o teu chamado, ele chega na velhice. Quem assume a missão? Josué. Mas sabe o que a Bíblia diz? Josué, filho de Num, servo de Moisés. Quem é Josué? Alguém que serve e honra um pai. E por isso agora ele recebe como uma transferência e uma liberação. Meu irmão, eu torno a te perguntar, qual é o endereço da tua alma? Você trouxe o seu corpo, nós estamos vendo o teu corpo. A pergunta é, e a tua alma? Aonde está a tua alma? Por onde a tua alma tem percorrido? E não toma isso como algo esotérico, não. Eu te trago isso com clareza, porque talvez a tua alma está presa em tantos lugares. E não é que a voz do Senhor não pode te tornar livre, é porque nos tornamos acomodados dentro das nossas prisões. Há um ambiente espiritual onde a voz do Senhor acessa. Eu falo com você e eu me lembro de uma passagem em 1 Samuel, aonde o Senhor está chamando o profeta a ir para a casa de Jessé. Olha só. 1 Samuel, capítulo 16, verso de número 1. 1 Samuel, capítulo 16, verso de número 1. Primeira Samuel, capítulo 16, verso 1. Pastor, por que o senhor fala muito? Por conta do meu TDAH. Por isso. Às vezes quem prega fala a passagem uma vez, enquanto eu encontro o livro já esqueci o capítulo. Então eu vou repetindo. Eu vou ler para vocês. Diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Eu quero dar uma pausa aqui para você entender que o que movimenta os céus não é boa intenção. Olhe bem. Há uma expressão de um profeta com compaixão de um homem que já foi rejeitado diante ao Senhor. E o Senhor está confrontando: até quando você terá compaixão de alguém que eu já rejeitei? Feche o meu parênteses, continua a passagem. Enche o teu vaso, o teu chofar, o teu chifre de azeite, e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque entre os teus filhos me tenho provido de um rei. Agora a pergunta que eu te faço é: o profeta está indo na casa de quem? Mas por que não fala que está indo na casa de Davi?
Meu irmão, eu digo para você, o profeta está indo para a casa do pai. Então, o que o Senhor está liberando é: vá para a casa de Jessé e lá eu te apontarei alguém, um entre os teus filhos, que serão ungidos como rei. A casa é do pai. A pergunta que eu te faço mais uma vez é: qual é o endereço da tua alma? Porque a voz do pai está sendo liberado. Mas será que estamos na casa do pai? Meu irmão, o pior, a pior coisa que pode nos acontecer a nível de reino é estar em lugares que o Senhor não te chamou para estar. Meu irmão, você edificar, construir e no final das coisas o Senhor te falar o seguinte: não, não era aqui que eu queria que você estivesse. Hoje eu não queria que você estivesse aqui. Hoje eu queria te usar dentro da sua casa. Mas você decidiu não estar lá. Para mim, meu irmão, esse é um dos piores estágios que nós conseguiríamos chegar e acessar. O Senhor está chamando um profeta, vá para a casa de Jessé. E aí, eu disse para você dois exemplos aqui muito claro. Primeiro, Josué, que honra e que recebe do Senhor um destino liberado a dar continuidade no legado. Agora nós pegamos Davi, que dentro da obediência, apesar, meu irmão, se você estudar sobre toda a estrutura da casa dele, você vai encontrar, meu irmão, tantos traumas dentro da paternidade. Mas nenhum trauma nos justifique a percorrer sobre lugares aonde o pai não nos mandou ir. E por isso, o que ele recebe? Ele está sendo ferramentado para governar. É incrível porque ao ler isso, nós já queremos dar um salto na história. Mas, meu irmão, o tempo que passou, aonde Davi, ele tinha unção na cabeça, mas ainda não era rei. Meu irmão, ele foi ungido lá por volta dos seus 15 anos de idade. Ele vai governar no reino de Judá, ele já tem 30 anos. Israel, meu irmão, aí que foi-se. Mas nós entendemos que a confiança no propósito e na voz do Pai nos qualifica para quê? Perseverar dentro do propósito. Eu sei que tudo isso é muito bonito. Ouvir, queridos, dentro de uma conferência profética que o Senhor quer nos ativar, que o Senhor quer nos transferir e que o Senhor quer nos desatar. Mas o que eu estou te falando, meu irmão, como uma voz pastoral, é sobre responsabilidade. O Senhor não chama desocupados. E o Senhor não confia coisas nobres para pessoas miseráveis de espírito. Observe, o Senhor está chamando Moisés, e quando o Senhor chama, você conhece a história, a partir da sarça, o que ele está fazendo? Ele está cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Ele não está desocupado. Meu irmão, nós precisamos parar de responder ao chamado do Pai com tantas justificativas falidas. Senhor, é porque eu não posso agora, é porque eu não tenho tempo. Eu fico pensando, meu irmão, como dizer ao dono do tempo que nós não temos tempo para ele? A autoridade do Senhor, ela é plena, ela é suprema, ela é eterna. A autoridade do nosso Deus, meu irmão, ela é plena, ela é suprema e ela é eterna. Não tem prazo de validade, não tem limitação. O nosso Deus governa sobre todas as coisas. Meu irmão, a maior cadeia que o homem pode estar, nós aprendemos isso nos nossos discipulados, é o tempo. Mas aprenda uma coisa, meu irmão, o nosso Deus, ele chama o tempo do seu trono e o tempo rasteja diante a presença dele, porque ele governa sobre o tempo. Não há limite para o poder do nosso Deus. O nosso Deus tem poder pleno sobre todas as coisas. E esse Deus que governa sobre todas as coisas, ao chamar o homem, o que o homem responde é com justificativas falidas. Então, o que eu estou falando para você é: o Senhor não está chamando pessoas desocupadas.
Sai, meu irmão, desse pensamento. A tua idade avançada não espanta o Senhor. O Senhor está chamando, meu irmão, Sara para gerar filhos. Ela já está na sua velhice. Talvez a sua justificativa hoje, nessa manhã, pastor, o senhor não sabe do histórico que eu carrego, meu irmão. Eu não sei do teu histórico, mas eu sei o que a Bíblia diz. O Senhor não precisa de ventres férteis para gerar filhos sobre a face da terra. Mulheres improváveis geraram coisas profundas no Senhor, geraram filhos. Ana queria um filho, Deus queria um profeta. O Senhor alinha o propósito eterno do céu para o desejo de uma mãe. E esse é o nosso Deus, meu irmão. Mas eu digo para você, assim como o Senhor não chama desocupados, o Senhor também não entrega coisas nobres e grandiosas para homens que não carregam nobreza no reino. Meu irmão, a responsabilidade que o Senhor está nos chamando aqui ouve, escuta o que está sendo liberado da voz do Pai. Funciona pelo propósito que o próprio Pai te liberou. E seja nobre em alma e espírito. Esses dias, eu estava conversando com uma pastora, uma amiga, né, assim, conheci a partir da rede. E nós estávamos falando sobre uma pessoa que tem um ministério, meu irmão, extraordinário. E nós falamos que bacana, que legal, que interessante é o ministério. Movimentos ali, né, que a gente poderia auxiliar, nos mover. E de repente a gente chegou numa conclusão, cara, o projeto é muito bom. O único desafio é que falta nobreza na alma. A alma ainda não foi lapidada no reino. Meu irmão, eu não sei se você consegue ter compreensão daquilo que o Senhor está nos liberando dentro desse tempo, nessa manhã. Mas o convite do Senhor para as nossas vidas é funcionar sobre aquilo que o Senhor tem liberado pela tua palavra. Eu sei que a nossa geração é a geração mais dispersa que tem, mais distraída. A nossa geração consegue olhar, meu irmão, uns por os outros, assim como vocês estão me olhando. E talvez aqui eu penso assim, estão todos prestando atenção, talvez a sua mente está vagando. Dentro do seu serviço, dentro do teu trabalho, dentro das suas responsabilidades, os nossos olhos estão se distraindo. Mas a Bíblia diz, meu irmão, que nos últimos dias, todos se encontrarão com o Senhor. Eu digo para você, todos se encontrarão com o Senhor. Ou para juízo, condenação, ou de fato para assumir, meu irmão, o teu lugar diante ao reino de Deus, diante os céus. Chegará um dia onde os nossos olhos se encontrarão com os olhos do Eterno. E quando eu falo, meu irmão, sobre ser acessado pela voz que é liberado pela palavra do Pai, isso tem um impacto tão profundo a respeito do teu destino. Porque é uma geração que está relativando tanto o que o Pai diz, como quem diz, eu não preciso da opinião do Pai para seguir os meus conselhos. Eu gosto de falar de Salmos, capítulo 107, que o Senhor vai declarar, meu irmão, porque vocês rejeitaram os meus conselhos. Eu coloquei vocês em cavernas, em cárceres. Uma das maiores raízes, meu irmão, e eu digo, eu não vou nem falar uma das maiores, a maior raiz de uma prisão espiritual, de um cárcere espiritual, sabe qual é? Pessoas que viraram as costas para a palavra do Senhor. Não, Senhor, eu sei que a tua palavra diz, mas eu decido viver do meu modo. Não, Senhor, eu sei que as escrituras dizem, mas eu decido viver do meu modo, e por isso uma geração tão aprisionada espiritualmente. Porque um dia decidiu virar as costas para o Senhor, e é uma geração que tenta utilizar a Bíblia para justificar a sua rebelião contra a voz do próprio Pai. Não, pastor, o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Já ouviu falar? É bíblico, está em Atos. Mas sabe o que nós deixamos passar desapercebido? Quando a palavra do Senhor declara isso, não é um ponto, é um vírgula. O Senhor, não tendo levado em conta o tempo da ignorância, vírgula, ordena a todos que se arrependam dos teus caminhos. O Deus que não leva em conta o tempo da ignorância libera uma palavra: arrependa dos teus caminhos.
Meu irmão, porque há uma palavra sendo emanada dentro desse tempo, e a palavra que o Pai está liberando é: funcione na medida do reino. Nós estávamos em Gumes Bar e eu usei um exemplo. Tudo que o Senhor cria, o Senhor estabelece um padrão de funcionamento. Ninguém, ao chegar aqui, de repente viu uma árvore levantando voo. Ou de repente viu um peixe falando. Meu irmão, por quê? Porque o nosso Deus não é simplesmente criativo. O nosso Deus, ele é organizado. Tudo que ele cria, ele estabelece um padrão de funcionamento. Frustrado, meu irmão, é aquele que foi criado pelo Senhor, mas não funciona dentro do propósito. Então, o que eu trago para você é: o Pai tem falado, mas e você tem funcionado sobre aquilo que o Senhor tem falado? Eu quero terminar por aqui e te liberar para o seu almoço. Mas eu queria te convidar a ficar sobre os teus pés. Eu creio que a cada movimento que nós temos feito dentro de eventos, eu fico muito assim, a gente vai observando, né? As primeiras mensagens sempre nos apontam para um desatado que está por vir. E eu sei que se o Senhor está nos chamando a atenção para aquilo que o Pai tem falado, eu sei que o Senhor deseja comunicar coisas grandiosas aos filhos. Eu quero orar com você. Orar com você, não por você. Você veio aqui por uma decisão sua, você veio aqui. E se o seu corpo veio, meu irmão, eu te convido a alinhar o teu espírito e a tua alma também para esse propósito. Pastor, em que sentido, meu irmão? Nós vamos orar aqui para que os nossos ouvidos sejam abertos à voz do Pai. Talvez a sua estrutura auditiva foi tão comprometida diante a tantas coisas que você ouviu ao longo da vida, presos dentro de palavras, pensamentos. O Deus desse século que cegou o entendimento, meu irmão, tentando trazer uma visão tão rasa, ouvidos que não estão funcionando a voz do Senhor, e quando o Senhor está declarando, vá para a direita, você ainda está caminhando para a esquerda, meu irmão. Nós vamos orar declarando que a tua audição espiritual esteja abertas e sensíveis à voz do Senhor, para que a voz do Senhor ecoe dentro do teu ser, trazendo um nível de ordem para o teu interior. Eu queria que você fechasse os seus olhos e orasse aí no seu lugar. Faça a sua oração. Ore e fale com ele: Pai, eu vim e eu quero ouvir a tua voz. Eu cheguei aqui, o desejo do meu coração é ouvir o que o Senhor tem a liberar. Por isso, abra os meus ouvidos espirituais. Abra os meus ouvidos espirituais. Pai, nós suplicamos a Ti. Nós suplicamos ao Senhor, ó Pai, na manhã de hoje, abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz. Que a voz do Senhor, ó Pai, ecoe sobre todas as dimensões, e aonde, ó Pai, almas estão, ó Pai, presas, aprisionadas, cativas, em cárceres, ó Pai, prisões, grilhões espirituais, que tem mantido os teus filhos e as suas filhas aprisionadas, ó Pai, nós declaramos que ao soar da Tua voz, possamos ser livres, pois a palavra do Senhor nos diz, ó Pai, que a voz do Senhor ressoa sobre as águas, a voz do Senhor troveja, a voz do Senhor é poderosa, e a voz do Senhor é cheia de majestade. Por isso, ó Pai, eu declaro, se há pessoas aqui, ó Pai, surdas espirituais, pessoas aqui, ó Pai, que há muito tempo não escutam a Tua voz, nós estamos declarando, abra-se a audição espiritual, abra-se a audição espiritual, que haja um efatá do Senhor, ó Pai, para os nossos ouvidos, a declarar aos que estão em cárcere, saiam para fora, aos que estão presos, sejam livres, para que de fato, ó Pai, possamos trilhar sobre a Tua palavra. E como uma voz profética, Pai, eu declaro,
haja ordem sobre o interior dos seus filhos. Mas no coração, ó Pai, haja temor. Pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que o teu conhecimento seja liberado. Que a tua sabedoria seja derramado. Mas que a revelação e o temor seja posto sobre nós. Que a distração seja arrancada, ó Pai, do nosso meio. E que em tudo que o Senhor tem liberado, ó Pai, possamos guardar o nosso coração em Ti. Pois aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Nós suplicamos ao Senhor, ó Pai, fale e não se cale. Pai, se há pessoas aqui que têm desprezado a Tua voz, eu declaro, ó Pai, que fortalezas de desprezos espirituais pela Tua voz sejam derrubadas. Fortalezas espirituais que foram fortificadas por dores antigas. Eu falo, ó Pai, com dores antigas, que a voz do Senhor seja emanada sobre esses lugares de dores. Pois a palavra do Senhor, ó Pai, nos trouxe aqui. E a Tua palavra diz, ó Pai, eu irei adiante de Ti. Endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as trancas de ferro e as portas de bronze para dizer aos que estão cativos, saiam para fora. Por isso nós suplicamos, ó Pai, ao soar da Tua voz, que possamos ouvir, ó Pai, celas, prisões, cárceres, correntes sendo quebradas, abrindo, ó Pai, para que o novo do Senhor seja liberado. Eu termino, ó Pai, a minha oração declarando que como ouro líquido, a Tua palavra seja liberada, aumentando a fome dos Teus filhos, mas o temor no coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.